Agora, então, vamos iniciar a segunda parte das leis de Newton, né? Então, a segunda parte, nós vamos discutir, na verdade, a segunda lei de Newton, que é chamada também de princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei de Newton é a única, né, das três leis que possui uma equação. Então, ela pode ser dita como: a força resultante de um sistema é dada pela relação entre a massa e a aceleração. De certa forma, né, como ela é uma equação, então ela é matematicamente transcrita da seguinte forma: ó, força resultante, né, tem a flechinha em cima, porque é uma grandeza vetorial, né? Então tá aqui a flechinha. Nós temos que a força resultante, então, é igual à massa, que é uma grandeza escalar, e a aceleração, que é também uma grandeza vetorial. Então, o que diz a segunda lei de Newton? Ela diz que a força resultante de um sistema é dada pela massa vezes a aceleração, certo? Bom, mas o que é força resultante? Alguma coisa a gente já discutiu lá na primeira lei de Newton. Então, vamos retomar algumas coisas, tá? Então, primeiro, né? A força é uma grandeza vetorial. E ela é uma grandeza vetorial porque aqui ela apresenta uma flechinha. Mas o que significa essa flechinha? Significa que ela é uma grandeza vetorial e, por exemplo, eu vou dizer, a minha força é dada por 20 newtons. Então, a unidade de força é newtons, em homenagem, né, ao nosso, né, cientista Isaac Newton, tá? Então, se eu disser que a força resultante é de 20 newtons, significa que eu estou dizendo que eu tenho uma força de 20 newtons. Mas essa informação é suficiente? Não. Por quê? Porque força resultante é uma grandeza vetorial. E uma grandeza vetorial, ela é definida em módulo, direção e sentido. O que significa isso? Módulo significa o número com a unidade. De que forma eu encontro esse módulo, esse valor, né? Então, é o valor, na verdade, o módulo, através da multiplicação da massa e da aceleração, tá? Então, como eu tinha dado para vocês o exemplo de força resultante igual a 20 newtons, quando eu for determinar o módulo dessa força é 20 newtons, tá? É o número 20 com a unidade que é newton. Direção. Como ela é uma grandeza vetorial, significa que ele pode ter uma direção horizontal ou vertical. Lembrando, horizontal é na linha do horizonte e vertical é na linha, né, da nossa coluna vertical, tá? E completando, então, as informações de uma grandeza vetorial, nós temos que determinar também o sentido. O sentido é para onde aponta a flecha. Por exemplo, se eu tenho uma força vertical, ela pode ser para cima ou para baixo. Se eu tenho uma força na direção horizontal, ela pode ser para a direita ou para a esquerda, certo? Lembrando de um detalhe importante, né? Que a força resultante e a aceleração possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a força resultante é horizontal, a aceleração também vai ser horizontal. Se o sentido da força for para a direita, a direção da aceleração também vai ser para a direita. Então, aqui, resumindo, o que eu apresentei para vocês? Primeiro, que a segunda lei de Newton é dada pela equação força resultante igual a massa vezes a aceleração. Apresentei para vocês o que é uma grandeza vetorial. Porque força resultante, ela é uma grandeza vetorial.
Eu vou continuar no segundo slide ainda explicando alguma coisa sobre força resultante, tá? Depois eu vou passar a explicar para vocês a definição de massa e depois a definição de aceleração. Então, por enquanto, nós discutimos apenas a grandeza força resultante, né? Que é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido, tá? Agora nós vamos prosseguir na força resultante. Retomando, então, né, a segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Vem a seguinte pergunta: como calcular a força resultante quando existe mais do que uma força? Já apresentei também lá na primeira lei de Newton, então vamos retomar um pouquinho. Então, imaginem, né, que aqui então eu tenho o nosso referencial, né, o solo, nós temos um corpo de massa M, né, e nós vamos aplicar sobre esse corpo uma força F, tá? Bom, se eu tiver apenas uma força, então vou retomar, quando nós temos apenas uma força, nós temos que a força resultante vai ser igual a essa força. Por quê? Porque a ideia de força resultante é que se nós vamos simplificar o nosso sistema e nós vamos substituir todas as forças envolvidas por uma única, nesse caso eu só tenho uma. Então, a força resultante vai ser igual a essa força. Então, imaginem que aqui nós temos uma pessoa, né, puxando esse objeto de massa M. Então, a força resultante vai ser igual a F, tá? Agora, se nós considerarmos que essa força ela é igual a 20 newtons e que a massa é igual a 10 quilogramas, qual é o valor da minha aceleração, tá? Então, essa é a pergunta. Então, definimos aqui, para exemplificar, que a força tem 20 newtons e que a massa desse corpo é de 10 quilogramas. E o exercício nos pede, determine a aceleração. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No lugar da força resultante, eu coloco os 20 newtons. No lugar da massa, eu coloco os 10 quilogramas. E aí, eu multiplico pela aceleração. O que acontece? Esse 10 está multiplicando a aceleração. Vai passar para cá, dividindo. Então, o que eu vou ter? 20 dividido por 10 vai ser igual à minha aceleração. Dividindo, nós vamos ter que a nossa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, né, gente, que essa unidade de aceleração nós já discutimos lá nos movimentos. Bom, então nós temos uma grandeza que é força, nós tínhamos a massa e queríamos determinar a aceleração. E encontramos que a aceleração desse corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. As informações são únicas ou nós não precisamos de mais nenhuma informação? Olha, lembrando que força e aceleração, né, são grandezas vetoriais, neste cálculo aqui que nós fizemos, nós encontramos o módulo da aceleração. Então, nós precisamos discutir qual é o módulo, direção e sentido, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar primeiro a análise do nosso vetor força. O que nós temos aqui, ó? Nós temos que o nosso vetor força, né, tá aqui em vermelho, ele possui um módulo, né, de 20 newtons, tá? Porque a gente supôs que ele tivesse 20 newtons. Nós temos aqui, nós podemos ver nesse círculo aqui em azul, nós temos uma direção. E essa direção é horizontal, na linha do horizonte. E nós vamos ter um sentido. Para onde está apontando essa flecha? Ela aponta para a nossa mão
direita. Então, é para a direita. Bom, fazendo essa análise de força, vamos fazer a mesma análise para a aceleração. Então, o que nós temos? Que nós encontramos no exercício que a aceleração deste móvel, né, desse corpo em movimento, é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que nós sabemos? Que o módulo é o número com a unidade. Tá? Então, o que é? O módulo é de 2 metros por segundo ao quadrado. A direção e o sentido da aceleração, né, de acordo com o que a gente discutiu anteriormente, é a mesma da força. Então, nós vamos ter que a direção da aceleração também é horizontal e o sentido da aceleração também vai ser para a direita, certo? Então, aqui nós discutimos, né, como calcular a força resultante, né? Calcular a aceleração a partir de uma força resultante e de uma massa, quando nós temos apenas uma força sendo aplicada nesse corpo. Agora, nós vamos fazer outros exemplos quando nós temos mais do que uma força, certo? Então, agora, nós vamos iniciar, né, a discussão, né, utilizando a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é nada mais do que a nossa equação, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos verificar uma aplicação dessa força. Vamos retomar, então, a seguinte pergunta. Como calcular a força resultante quando existir mais do que uma força? Porque no exemplo anterior, a gente discutiu quando a gente tem uma única força. Então, se nós temos só uma única força, a força resultante é a própria força. Então, vamos para um segundo caso. Então, vamos retomar, né, o nosso sistema, em que nós temos um referencial, né, o nosso solo, nós temos um corpo de massa m, né? Depois a gente reforça a direção e o sentido do nosso referencial, né? Vamos considerar que está sendo aplicada uma força F aqui em vermelho, tá? Que eu vou chamar de força 1, porque vai ter mais do que uma força. Nós vamos ter uma força denominada força 2, tá? E nós vamos nos questionar qual é o valor da força resultante. Bom, imagine o seguinte, que nós estamos no seguinte exemplo. Aqui, onde nós representamos um corpo de massa M, nós temos um carro e nós vamos empurrar um carro. Então, para empurrar o carro, nós vamos ter duas pessoas, né, aplicando sobre esse carro uma força F na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, as duas forças são horizontais e as duas forças são aplicadas para a direita. Qual é o valor da força resultante? Ou seja, se nós quiséssemos substituir essas duas forças por uma única força, qual seria o valor? Bom, como nesse caso específico nós temos tanto força 1 quanto força 2 na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante vai ser dada pela soma das forças. Então, se nós considerarmos que a força 1 tem o valor de 20 newtons e a força 2 10 newton, e que essa massa é de 10 quilogramas, qual seria o valor da aceleração? Bom, então vamos retomar. Nós temos duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, uma representada em vermelho e uma em azul. Como vocês podem verificar, a força em vermelho, ela tem uma flecha maior que a azul. Por quê? Já está indicando que o módulo da força 1 é maior que o módulo da força 2, ou seja, uma é 20 newtons e a outra é 10 newtons. Então, nós vamos considerar essas duas forças e nós vamos considerar a mesma massa do exercício anterior, que é de 10 kg, e vamos calcular a aceleração. Observem aqui, ó, força resultante vai ser a soma das duas forças. Então, vamos realizar essa soma. Nós vamos ter que a força resultante vai ser dada por 20 mais 10. Então, nós teremos que a força resultante, neste caso aqui, é de 30 newtons.
certo? Agora, nós vamos calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, nós temos que considerar a segunda lei de Newton, que diz força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir os valores. A força resultante é de 30, a massa é 10, multiplica-se pela aceleração. Como o 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Nós vamos ter 30 dividido por 10, vai ser igual à nossa aceleração. Bom, então nós vamos encontrar que 30 dividido por 10, né, é 3, e a nossa aceleração vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor, então, da aceleração em módulo. Então, vamos retomar novamente a discussão do módulo, direção e sentido, tanto para a força quanto a aceleração. Vocês poderiam me perguntar, mas eu preciso sempre calcular o módulo, definir a direção e o sentido? Não, vocês vão definir caso o exercício solicite. Mas como aqui nós estamos fazendo um exemplo, então a gente vai explorar ele ao máximo. Então vamos lá. Vamos fazer a análise da força resultante. Primeiro, a força resultante deu de 30 newtons. Então a gente coloca aqui. Qual é o módulo? O módulo é o valor com a unidade. O valor é 30 e a unidade é newton. Prestem atenção que aqui não é um menos, é um tracinho para separar. Então, módulo é igual a 30 newtons. Qual é a direção do nosso sistema? Observem aqui que nós temos as duas flechas apontando para o mesmo sentido, mas possui a mesma direção que a horizontal. Então, a força resultante, né, só pode ser horizontal. Qual é o sentido? Para onde aponta a flecha? Essas duas forças seriam substituídas por uma única força de 30 newtons com o sentido para a direita, que é o sentido das duas forças, certo? Agora vamos fazer a mesma análise para a aceleração, considerando que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Foi o que a gente encontrou utilizando a segunda lei de Newton. Bom, em módulo, né, o valor da aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. A direção e o sentido é o mesmo, né, da força resultante. Então, vamos repetir aqui embaixo. A direção vai ser horizontal e o sentido vai ser para a direita. Então, aqui nós resolvemos o caso em que nós temos mais do que uma força aplicada num único corpo, porém essas duas forças, né, possuem, né, o caso especial em que elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Agora nós vamos evoluir um pouquinho mais nas nossas discussões, tá bem? Agora, então, nós vamos utilizar novamente a segunda lei de Newton, nós vamos utilizar novamente a equação, né, do princípio fundamental da dinâmica, que nos diz, então, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, voltamos à nossa pergunta. Como calcular a força resultante quando existir mais de uma força? Vamos retomar o nosso exemplo. Voltamos aqui com o nosso referencial, voltamos com a nossa massa M, né? E vamos, então, identificar as nossas forças. Então, vamos colocar aqui a nossa força em vermelho. Vamos identificar como sendo a força 1, porque nós vamos ter mais do que uma força, né? E aqui nós vamos colocar em azul a força 2, tá? Observem que a flecha vermelha é maior do que a azul. Então, isso já é um indicativo que o módulo da força 1 é maior do que o módulo da força 2. Então, vamos considerar agora em verde o nosso referencial, porque agora nós temos uma força apontando para a direita e a outra para a esquerda. Então, nós temos que constituir um referencial. Então, nós vamos colocar em verde o nosso referencial. Nós vamos escolher esse referencial apontando para a direita, por quê? Porque a força 1 nos dá indício que é maior que a força 2, tá? E com isso, a nossa força resultante vai dar positivo, tá? Então, vamos lá. Quando
significa que tudo que aponta para o nosso referencial, na mesma direção do referencial, é positivo. Então, se eu vou calcular a minha força resultante, observe que a força 1 aponta na mesma direção do meu referencial. Então, ela é positiva, força 1. A força 2, ela está apontando em sentido oposto ao meu referencial. O que significa isso? Significa que ela tem valor, um valor, e devido ao seu sentido, ela vai ter um sinal negativo. Então, a força resultante é dada pela subtração entre a força 1 e a força 2. Como que nós podemos interpretar? Vamos pensar no dia a dia, né? Vamos pensar naquela brincadeira do cabo de guerra. Ou seja, nós temos uma corda e cada um puxa para um lado, né? Qual é a força resultante? Não vai ser a soma, porque nós não estamos empurrando todos para o mesmo lado, né? Então, a força resultante vai ser a subtração entre as duas forças, tá certo? Agora vamos considerar o nosso exemplo. Se nós considerarmos que a força 1 tem o valor de 20 newtons e a força 2 de 10 newtons, e ainda que a massa desse corpo é de 10 kg, qual é o valor da aceleração? Bom, nós sabemos que a aceleração a gente consegue calcular através da segunda lei de Newton, mas primeiro nós vamos ter que determinar o valor da força resultante. Então, vamos calcular. Força resultante vai ser 20 menos 10, e nós vamos encontrar que a força resultante é de 10 newtons, tá? Agora, vamos utilizar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração. Nós já sabemos que a força resultante é de 10 newton e que a massa é 10. Então, nós vamos ter que 10 é igual a 10 vezes a aceleração. Vamos passar de multiplicação para divisão. Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo, nós vamos ter 10 dividido por 10. E a nossa aceleração, nós vamos encontrar que é de 1 metro por segundo ao quadrado. O que nós temos aqui, então, de diferente do exercício anterior? Nós temos o mesmo caso de força, de duas forças aplicadas no mesmo corpo, e as forças têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. As duas forças são horizontais, só que a força 1 aponta para a direita e a força 2 aponta para a esquerda. Bom, o exercício está pronto? Nós conseguimos determinar a aceleração? Sim. Mas nós podemos utilizar esse exercício para explorar o módulo, a direção e o sentido. Então, vamos lá. Vamos discutir primeiramente a força resultante. Então, a força resultante nós encontramos através da subtração. Então, ela é de 10 newton, tá? O módulo, número e unidade, 10 newton. Lembrando que isso daqui é um tracinho. Direção. Qual é a direção, então, dessas forças? Ó? A direção está aqui, é horizontal. Qual é o sentido da força resultante? A força resultante, né, nós calculamos e ela deu positiva. Isso significa que ela está na mesma direção do nosso referencial, tá? Então, significa que ela aponta para a direita, ou seja, eu tenho as duas forças aqui, né? E se eu substituir por uma única força, eu vou ter aqui uma força apenas de 10 newton apontando para a direita. A mesma análise nós vamos fazer para a aceleração, tá? Então, nós encontramos que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Qual é o módulo? O módulo vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Qual é a direção e qual é o sentido? O mesmo da força resultante. Então, a direção é horizontal e o sentido para a direita. Então, não esqueçam, quando nós temos duas forças aplicadas sobre um corpo e elas possuem a mesma direção, só que sentidos opostos, nós calculamos a força resultante através da subtração, certo? Bom, agora então nós vamos discutir mais um exemplo, tá? Então nós vamos continuar utilizando então a segunda lei de Newton,
né? O princípio da dinâmica. Nós vamos novamente discutir como calcular a força resultante quando existir mais do que uma força. Vamos retomar o nosso exemplo, tá? Então, nós temos aqui o solo, nós temos aqui um corpo de massa M, nós vamos aplicar uma força que eu vou denominar como força 1, e eu vou colocar agora uma força 2 aqui perpendicular à força 1. Então, esse é um outro caso que eu vou discutir com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos representar esse sistema sem o corpo de massa M, porque vocês lembram, né, que a gente considera, né, os corpos como sendo um ponto material. E aqui, nessa primeira parte da dinâmica, nós também vamos considerar. Então, aqui eu represento a força 1, vou representar a força 2, né? E esse seria o meu sistema simplificado. E aqui na pontinha, vocês têm que imaginar que nós temos, então, o ponto material, que é a massa E, tá? O nosso corpo em amarelo. Como que a gente calcula a força resultante quando nós temos dois vetores perpendiculares, né? Primeiro, a gente projeta esse nosso vetor F1 aqui em cima, e nós projetamos o F2 aqui, ou seja, nós temos um retângulo, e a nossa força resultante vai ser a perpendicular, tá? Vai ser a diagonal, desculpa, vai ser a diagonal. Ou seja, se vocês observarem aqui esse triângulo, essa força resultante, né, que é essa flecha em preto aqui, ela é a diagonal, tá? Ou seja, se a gente olhar para o triângulo, nós vamos ver que aqui nós temos F1, aqui nós temos F2, e aqui nós vamos ter a força resultante, que é a nossa hipotenusa, tá? Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Se nós considerarmos que a força 1 agora tem um valor de 4 newtons e a força 2, 3 newtons, e ainda que a massa é de 10 kg, qual o valor da aceleração? Tá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, olha que apareceu uma equação. Essa equação aqui é a equação de como calcular a hipotenusa de um triângulo. Ó. A hipotenusa ao quadrado, que é a nossa força resultante, vai ser quem? O F1 ao quadrado, que é um dos catetos, e o F2 ao quadrado, tá? Então, substituindo os valores, força resultante ao quadrado vai ser quem? O 4, que é o F1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Resolvendo, nós vamos ter que a força resultante ao quadrado é igual a 16 mais 9. Vamos resolver aqui. Então, isso é importante, o passo a passo. Vamos relembrar os passos da matemática. Primeiro, a gente tem que resolver os quadrados, para depois somar, para só depois, então, tirar a raiz quadrada. Ou seja, não, o FR, ou seja, a força resultante ao quadrado, ela passa a ser força resultante no momento em que eu tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5 newtons. Então, quando nós temos duas forças perpendiculares, nós calculamos a força resultante através do cálculo da hipotenusa, tá? De um triângulo, tá? Vamos lá. Mas o que o exercício quer? A aceleração. Para calcular a aceleração, só com a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante nós encontramos que é 5, a massa é 10, então nós vamos ter 5 dividido por 10, o valor da aceleração. A aceleração vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, calculamos o quê? Nós conseguimos calcular aqui a aceleração em módulo, mas nós vamos discutir ainda módulo, direção e sentido, tanto para a força quanto para a aceleração, tá? Então, vamos retomar aqui. Análise da força resultante. Primeiro, nós encontramos que o valor dela é 5 newtons. Está aqui, 5 newtons. Qual é o módulo? 5 newtons é o valor com a unidade. E agora, qual é a direção e qual é o sentido? Vamos lá, ó.
Qual é a direção e o sentido, né? Analisando aqui. O que nós vamos fazer? Ela vai ser na diagonal a força resultante, né? E como que eu vou determinar o sentido dessa minha força resultante? Então, nós vamos utilizar o que a gente chama de rosa dos ventos, que vocês utilizam lá na geografia para localização. Então, eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, vou retomar para relembrar vocês. Então, né, eu traço duas flechas, né? Uma horizontal e a outra vertical. Indico na mão direita leste, mão esquerda oeste, para cima norte e para baixo sul. Agora nós vamos ter que retomar então os conceitos, né? Entre sul e leste nós temos o sudeste. Entre o norte e o leste nós temos o nordeste. Entre o norte e o oeste nós temos o noroeste. E entre o sul e o oeste nós temos o sudoeste. Então, olhando aqui a nossa representação, para onde aponta a nossa flecha? Para a região nordeste, né? Então, o nosso sentido é diagonal nordeste, né? Direção diagonal, sentido nordeste, tá? Então, essa informação é muito importante e nós vamos utilizar aqui. Agora, vamos fazer a mesma análise para a aceleração. Então, a aceleração nós encontramos que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Em módulo, é 0,5 metros por segundo ao quadrado, né? A direção e o sentido é o mesmo da força resultante. Então, a direção é diagonal e o sentido é nordeste. Certo? Agora, então, retomamos, né, o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, né, que nós temos aqui. Nós já discutimos, então, de uma forma bem ampla, o que é força resultante, né? E agora nós vamos, então, discutir o conceito de massa. E depois nós retomamos a questão da aceleração, tá? Então, o que é massa? Vocês já devem ter escutado muito, principalmente na química, uma definição de massa. Então, primeiro, como nós podemos comparar com essa equação, a massa é a única grandeza que não tem uma flechinha. O que isso significa? Significa que é uma grandeza diferente. Se força resultante e aceleração são grandezas vetoriais, a massa vai ser uma grandeza diferente. O que ela seria? A grandeza que a gente chama de grandeza escalar. O que é a grandeza escalar? É uma grandeza que ela vai ser definida apenas pelo módulo. O que é o módulo? É o número com a unidade. Então, um exemplo. Eu comprei 1 quilo de feijão. A massa é 1 quilo. Eu estou definindo bem o que eu comprei? Sim, é 1 quilo de feijão. Não interessa se eu comprei na Lua ou se eu comprei no planeta Terra. É o mesmo valor, tá? E a definição, então, de acordo com a química e a física, é tudo que ocupa lugar no espaço. Tá? Um exemplo de massa, então, eu dei o quilo de feijão. E também eu poderia aprimorar esse conceito dizendo que é uma propriedade intrínseca da matéria. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, então, massa é dado em quilogramas. Tá? Então, sempre eu tenho que passar para quilogramas. Exemplo, 2 kg, 7 kg e assim por diante. Então, massa é uma grandeza escalar que a gente define apenas pelo número e pela unidade, né? E é tudo que ocupa lugar no espaço ou propriedade intrínseca da matéria, que vem da matéria. Então, agora, nós vamos discutir, né, dando sequência, né? Já discutimos o que é força resultante. Agora, nós já discutimos o que é massa, agora vamos retomar o que é aceleração. Lembrando que nós já definimos a aceleração
num primeiro momento ao discutirmos, né, os movimentos. Então vamos lá. O que é a aceleração? Vamos lá. É uma grandeza vetorial. Primeira coisa, tem uma flechinha, grandeza vetorial. E se ela é uma grandeza vetorial, nós vamos definir ela em módulo, ou seja, com o número e a unidade, com a direção, ou seja, se ela é horizontal, vertical ou diagonal, e qual é o sentido, para onde aponta essa flecha da minha aceleração, certo? Também nós definimos ela, então aqui nós discutimos qual é o tipo de grandeza, se ela é vetorial ou escalar. Vetorial. E qual é a definição de aceleração? Nós já vimos lá que ela é a taxa de variação da velocidade de um corpo, ou seja, o quanto que varia a velocidade do corpo, né? E se esse valor é sempre constante, então nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? No sistema internacional, né, a nossa aceleração, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Lembrando ainda mais um detalhe, né, que a aceleração, ela sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, ou seja, essas duas grandezas estão interligadas. Então, agora, nós já definimos força resultante, né, o que é, qual é o tipo de grandeza, como calcular quando nós temos apenas uma força, duas forças, que essas duas forças tenham a mesma direção e o mesmo sentido, que essas duas forças tenham a mesma direção, mas sentidos opostos, e também discutimos duas forças perpendiculares ou ortogonais, tá? Nós definimos o que é massa e nós também já definimos o que é aceleração. Agora, então, nós vamos comparar a primeira lei de Newton com a segunda lei de Newton para ver como uma está interligada com a outra, né? Então, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz: se a força resultante, né, ou se a resultante das forças aplicadas sobre um corpo for nula, este permanecerá no estado de repouso. O que é o estado de repouso? O estado em que a velocidade é zero, ou o estado em movimento uniforme, que seria a velocidade constante e a aceleração seria zero. O que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Como nós podemos interligá-la? Vamos pensar que a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e vamos pegar essa primeira parte aqui, ó. Se a resultante das forças for nula, ou seja, se isso daqui for zero, tá? Ele estará no estado de repouso. Qual é o estado de repouso? Velocidade zero. A minha pergunta é: essa grandeza é zero? Não, a massa não vai modificar, independente do estado, se está em repouso ou em movimento. Continua sendo os 2 quilos de feijão, tá? A aceleração vai ser nula se eu estou no estado em que a velocidade é zero. Qual é o valor da minha aceleração? Né? Essa é a minha pergunta. A minha aceleração vai ser nula, tá? Então, esse é o estado. Agora, vamos pegar a segunda lei de Newton e vamos fazer a segunda aplicação. Então, se a resultante das forças aplicadas sobre um corpo for nula, ou seja, se essa força aqui for nula, né, nós vamos estar no estado, esse permanecerá no estado de movimento uniforme, ou seja, movimento que a velocidade é constante. Aqui eu já estou colocando que a aceleração é zero, né? Por quê? Eu tenho que pensar, a massa vai ser zero? Não. Para ter essa igualdade igual a zero, significa que um dos termos dessa igualdade precisa ser zero. Quem que vai ser? A aceleração, porque se a velocidade é constante, nós estamos trabalhando com um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que a aceleração é nula. Então, o que significa? Que se eu estou no estado de repouso ou no estado de movimento uniforme, eu estou me referindo ao mesmo sistema em que a força resultante, né, é nula e a aceleração
é nulo. Então, essa é a relação entre as duas leis de Newton. Então, eu estou aplicando a segunda lei de Newton na primeira lei de Newton. Agora, vamos discutir, então, a terceira lei de Newton, que é a lei chamada do par ação-reação. O que diz essa terceira lei de Newton? Diz, toda força, então, de ação provoca, né, uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Vamos, então, discutir essas palavras. Então, toda força de ação provoca uma força de reação. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, que é o exemplo de uma pessoa, então, vai dar um soco na parede. Então, a parede está aqui na vertical e a pessoa vai aplicar uma força, tá? Essa força está representada em amarelo e eu defino como força de ação. Então, eu estou agindo sobre a parede. E, em consequência disso, de acordo com a terceira lei de Newton, eu vou ter uma reação em vermelho, que é a minha força de reação, certo? Agora vamos discutir. Essa força de ação e reação, ela possui o mesmo módulo. Por isso que eu represento aqui tanto a flecha vermelha quanto a flecha amarela, elas têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque o módulo é o mesmo. Então, se eu aplicar uma força de 20 newtons na parede, a parede reage com 20 newtons. Se eu agir sobre a parede com 50 newtons, a reação vai ser de 50 newtons. Então, quanto mais forte eu aplicar a força, mais forte ela vai reagir, tá? Ela também possui a mesma direção, ou seja, observem que as duas forças, tanto de ação quanto de reação, possuem, neste caso, a direção horizontal e elas possuem, né, sentidos opostos. Observem aqui no círculo azul, né, que a força de ação, ela aponta para a direita e a de reação para a esquerda, certo? Então, vamos discutir as características do par ação-reação, porque essa lei de Newton, ela só vai ser cobrada de vocês de forma conceitual, porque nós não temos nenhuma equação aqui. Então, primeira característica, possui o mesmo módulo. Se eu aplicar uma força de 10 newton, a reação vai ser de 10 newton, tá? Possui a mesma direção. Ou seja, se a força de aplicação é horizontal, a reação vai ser horizontal. Se for vertical, a reação vai ser vertical também. Porém, né, possuem sentidos opostos. Se for para a direita, vai ser para a esquerda. Se for para cima, a outra vai ser para baixo. Tá? E ocorre simultaneamente. O que significa isso? Que ela vai ocorrer ao mesmo tempo. O que significa isso? No momento que eu agir, ela vai reagir, tá? Então, não tem um tempo que primeiro vem a ação para depois a reação. Não. As forças de ação e reação ocorrem simultaneamente ao mesmo tempo. E possuem a mesma natureza. Então, se eu agir com uma força de natureza elétrica, a reação vai ter uma natureza elétrica. Se eu agir com uma força de natureza nuclear, a reação vai ser de uma força nuclear, tá? Só para dar alguns exemplos diferentes. E o mais importante é que a ação e a reação, essas forças, elas ocorrem em corpos diferentes. Então, vamos analisar aqui. Ó, eu estou agindo, a força de ação está sendo aplicada na parede. A força de reação está sendo aplicada na minha mão. Então, a ação é na parede e a reação é na minha mão. Então, isso é muito importante, tá? Bom, com isso a gente encerra, então, as 3 leis de Newton. Reforço que essa daqui, então, seria a parte teórica das leis de Newton e a parte de aplicação delas a gente vê na próxima semana, tá bem? Obrigada.